Até essa manhã, mais de 20 milhões de declarações do imposto de renda tinham sido enviadas para a Receita Federal. No Brasil, são esperadas cerca de 39 milhões, ou seja, praticamente o dobro, né? Somente em Santa Catarina, a Receita já recebeu cerca de 1 milhão de declarações. Quem nos orienta sobre o tema, reforça as informações e prazos para declarar o imposto, é o auditor fiscal Marcelo Stoianini Ercolini, que está como delegado adjunto. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu de estar aqui. Marcelo, a gente vai começar com aquela clássica pergunta, né? Quem deve declarar o imposto de renda pessoa física? Tem vários requisitos. Um deles, por exemplo, é ter uma renda tributável acima de 28 mil. Outro seria quem tem bens imóveis acima de 300 mil. Quem teve ganho de capital, vamos dizer, alienou ações e teve algum lucro nessa alienação de ações, também tem que declarar. Então, existem vários requisitos, né? Mas existem também dispensas novas. Por exemplo, quem adquiriu ações, né, títulos, e não alienou nenhum, ou alienou os títulos, mas teve prejuízo, e isso não ultrapassou 40 mil reais, essas operações, essa pessoa está dispensada, claro, se ela não entrar em outro critério de obrigatoriedade. E aí ela Então, pode são declarar vários como critérios. isento? Aí, como que ela faz a Sim, declaração? como ela teve prejuízo, a Receita Federal decidiu até 40 mil dispensar a declaração, porque muita gente está investindo em mercados de ações e às vezes são pequenos valores, e às vezes a pessoa compra para deixar lá um tempo. Então quem investir até 40 mil não cai por esse motivo na obrigatoriedade de declarar, mas pode cair por outros motivos. Por exemplo, aquilo que eu falei, que os imóveis acima de 300 mil, se tem atividade rural acima de 140 mil, então essas coisas. Por exemplo, a pessoa de repente não teve essa arrecadação, esse valor de 28 mil reais, mas tem um imóvel, de repente esquece de fazer a declaração, pode cair na malha fina. Sim. A gente sugere que, na dúvida, declare. Melhor declarar, né? Isso. A novidade desse ano é que desde o dia 15 de março, quando começou aí o período de envio da declaração, o contribuinte tem uma opção ali de declarar declaração pré-preenchida. O que essa declaração representa? Quais os benefícios ela oferece para o contribuinte? O importante dessa declaração pré-preenchida é que ela evita que a pessoa cometa erros involuntários. Por exemplo, a pessoa quer declarar tudo certinho, e aí ela pode cometer um erro de digitação, esquecer alguma informação. E a declaração pré-preenchida, ela traz tudo que a Receita tem de dados sobre a pessoa, que normalmente são usados para cruzar, né, essas informações, para ver se a pessoa declarou tudo certo. Então, por que a gente faz isso? Por que a gente estimula essa declaração? Porque nosso interesse não é fiscalizar aquela pessoa que quer declarar corretamente e erra e cai na malha fiscal. Para nós não é interessante, a gente gasta força de trabalho de quem poderia estar combatendo, por exemplo, uma fraude. E aquela pessoa que é correta, aquela pessoa que quer declarar certo, esse é um excelente modo não é garantido que não vai cair na malha, mas é um excelente modo de praticamente evitar a malha fiscal. Incentivar também que todos os anos ela faça a declaração corretamente. Então, Isso. esses dados, por exemplo, quem já fez a declaração tem esses dados já no sistema, já ajuda na hora do preenchimento. Por exemplo, se a pessoa já transmitiu a declaração, mas está com uma dúvida, será que eu esqueci alguma coisa? Ela pode baixar a pré-preenchida e comparar, né? O que a Receita já mandou para ela e o que ela declarou. Puxa, esqueci um dado aqui, uma fonte pagadora, ou um imóvel, ou qualquer coisa. Então eu vou colocar aqui nessa aqui e manda uma retificadora. E a Receita já reparou que teve um aumento, né, da declaração pré-preenchida. No ano Sim. passado, cerca de 1 milhão e 700 mil declarações, apenas 8% optou pela declaração pré-preenchida. Nesse ano, nem terminou o período ainda, cerca de 1 milhão, 24% desse total já optou. Então, tem dado certo essa tecnologia? Sim, a gente tem divulgado muito também. E como ela está vindo bem completa e as pessoas, vamos dizer, estão gostando mesmo de usar a ferramenta, a expectativa nossa era alcançar, o nosso objetivo era alcançar 25%.
talvez a gente alcance, até nos deixa feliz que já estamos em 24%. Aqui em Santa Catarina, Aqui em pelo menos a adesão tem sido alta. Agora, por exemplo, a gente pode fazer com que uma outra pessoa, além do próprio contribuinte, faça essa declaração pré-preenchida? Eu posso autorizar um dependente, um familiar, autorizar uma pessoa a fazer essa declaração para mim? Pode ser autorizado uma pessoa física, por exemplo, uma pessoa de idade, que quer que o filho faça para ela. Ela pode autorizar pelo aplicativo do celular, por exemplo. Na opção Meu Imposto de Renda, tem lá um local para autorizar um CPF. Vai digitar ali o CPF do filho, por exemplo, nessa hipótese, né? E ele vai ter acesso à declaração pré-preenchida da pessoa e vai poder auxiliar aquela pessoa que tem alguma dificuldade com a tecnologia, por exemplo. A declaração ela vai até o dia 31 de maio, data limite, precisa fazer a declaração. E aí depois a restituição também teve uma mudança, né? Eu posso pedir a restituição via Pix, vou ter prioridade? Sim, tem vários níveis de prioridade. Primeiro vem os idosos, a gente tem duas escalas, acima de 80 anos tem a prioridade máxima, depois 60 anos para cima também tem prioridade. Depois tem portadores de moléstia grave ou alguma deficiência física. E depois é que vem essa questão da forma, né? Então, aquela pessoa que declarar solicitar a restituição via Pix, só que tem que ser o CPF. A chave Pix tem que ser o CPF. Porque você não vai informar a chave Pix, a gente vai assumir que a chave Pix é o CPF da pessoa. E aí, né, já vai fazer... Aí, quando chegar a hora de restituir, vai ser feito um Pix direto na conta da pessoa pelo CPF. E quem tiver certificado digital e usar o certificado digital na transmissão também pode ter prioridade. Só uma coisa importante de destacar é que essas prioridades não se combinam. Ah, elas não somam, né? Elas não somam, isso. Por exemplo, cadastrei o Pix, tenho mais de 60 anos, não, né? Então, isso não Você vai soma. incidir em uma delas, né? Perfeito. Marcelo, muito obrigada pelas informações. Importante que todos fiquem atentos a esse prazo, porque a declaração é importantíssima, né? Precisa ser feita. Sim, é muito importante até para manter os dados cadastrais da pessoa em dia. Às vezes se muda. Ali na declaração, você não precisa ir na Receita. Na declaração do imposto de renda, você altera o endereço ali, informa que teve mudança de endereço, e automaticamente o teu CPF já vai ser atualizado com aquele novo endereço. Então tem muitas vantagens declarar. Por isso que eu digo, na dúvida, declare. Tá certo. Marcelo, muito obrigada pelas informações. A gente conversou com o Marcelo Stoiani Nercolini, que é delegado adjunto da Receita Federal aqui em Blumenau. Obrigada pela presença aqui no Ver Mais.